Então, boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. Então, vamos fechar nossos olhos, para se preparar, buscar trazer a nossa mente, nosso eu maior presente, se esquecendo de todos os nossos desafios que tivemos e voltar a nossa mente, o nosso pensamento aqui, no agora, sentindo essa energia que aqui vibra. Vamos respirar fundo. Ao inspirar, vamos imaginar essa energia benéfica adentrando no nosso ser, no nosso pulmão, enchendo, preenchendo da energia do amor, do equilíbrio. E agora, ao expirar, vamos eliminar todos os sentimentos negativos que nos incomoda. E assim, vamos fazer umas 3 vezes a respiração para que nós possamos relaxar completamente e assim abrir a nossa mente, expandir a nossa consciência para que possamos ouvir os ensinamentos de hoje e esses ensinamentos calar na nossa mente, assimilar todo na nossa consciência e vai servir no nosso dia a dia para que possa reverberar os ensinamentos de hoje e assim vai nos ajudar a enfrentar os desafios que são da dualidade aqui desse planeta de terceira dimensão para nós experienciar, aprender. Então, assim preparados agora, vamos agradecer aos nossos mestres, ao nosso Mestre Maior Jesus, o nosso Cristo planetário, que comanda a energia, as reuniões para a elevação da humanidade. Gratidão por tudo e assim uma boa reunião para todos nós, que a paz esteja em todos os corações. Olá mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Nós vamos então mais uma vez aproveitando esses minutos com essa grata alegria de estarmos aqui na companhia de Jesus, porque é tão bom a gente sentir o acolhimento desse ambiente, embora que a gente já faça isso há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda hoje, quando a gente entra naquela porta que a gente vem lá de fora, carregando dentro do nosso coração todos os problemas, as dificuldades, os desafios. Quando a gente entra aqui dentro, a gente sente a diferença dessa energia, porque é tão acolhedora e é um momento muito importante para todos nós, porque a espiritualidade ela já faz isso com muito amor e carinho mesmo. Ela prepara esse ambiente para que a gente sente, para que quando a gente estiver aqui, a gente realmente sinta essa energia. E essa preparação que o João fez é muito importante, porque às vezes a gente fica tão agitado no ritmo do mundo, a gente fica muito preso a todas essas questões materiais, a tudo aquilo que a gente observa, ouve, e assim a gente vai entrando nesse ritmo materialista, e a gente esquece que somos, além do nosso corpo físico, das necessidades materiais que nós temos, nós somos essencialmente espírito, alma, e nós precisamos desse alimento, precisamos dessa energia,
Porque o espírito, ele necessita dessa energia, desse encontro salutar, para que ele possa realmente se nutrir de todos esses eflúvios, né? Para que a gente possa se fortalecer. Interessante que hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante. Esses dias um internauta, um amigo nosso, fez uma indagação, né, no canal, né? Como a gente pode, o que a gente deve fazer para que depois que a gente morrer, a gente não ir para o umbral, né? A preocupação dele, né? O que a gente faz, né, para não ir para o umbral depois que morrer, né? Então, quer dizer, ninguém tem uma chave assim, né? Um segredo assim, uma fórmula perfeita, né? Mas a preocupação dele é essa, né? E é interessante que ontem a gente estava fazendo o nosso estudo aqui na nossa casa e a gente leu um capítulo de um livro que fala da necessidade que nós temos de fazer as nossas orações domésticas, né? O nosso evangelho no lar. No movimento espírita, né? Nós aprendemos isso com os benfeitores espirituais, que é muito importante a gente fazer esses cultos dentro da nossa casa, ou todas as pessoas, ou se tiver alguém que se dispõe a fazer, né, para a gente poder orar, ler um trecho do Evangelho, ler algum livro que tenha um conteúdo positivo, né, algumas páginas, para que a gente possa de alguma forma trazer luz para dentro do nosso ambiente doméstico, porque nós sabemos que na verdade nós passamos o maior período da nossa vida, nós passamos ali dentro, né? É ali que nós nos relacionamos, é ali que nós nos alimentamos, né? E isso é muito importante. Então, por isso que é importante a gente zelar muito para o ambiente que nós vivemos, né? Nós estamos vendo no mundo hoje, por exemplo, muitas enfermidades, né? Muita gente doente e tudo. Então, de uma certa forma, essa orientação da espiritualidade a todos nós como humanidade, a necessidade que nós temos de elaborar esse evangelho, de fazer o evangelho dentro do nosso lar, as nossas preces, as nossas orações, de alguma forma vai nos ajudar e nos auxiliar nesse sentido também, né? É tão importante que eu também me recordei de uma historinha de um livro que Jesus ele estava ali junto na casa de Simão Pedro, né, junto com os apóstolos. Estavam ali todos eles em conversação, tal, né? Um conversa daqui, outro conversa dali. E Jesus então percebeu que os assuntos, as conversas estavam saindo um pouco fora, sabe? Estava ficando um pouco contraproducente, vamos dizer assim. Então Jesus chamou a atenção de todos e falou assim para Simão Pedro: Simão Pedro, você utiliza essa mesa para fazer a sua refeição, né? Você come o seu alimento nessa mesa. Por que não vamos aproveitar essa mesa e vamos nos reunir para fazer o alimento da alma, do espírito? Vamos orar juntos em torno desta mesa. Então, de alguma forma, Jesus estava ali instituindo o evangelho no lar, né? Jesus estava ensinando a importância que nós temos de nos reunirmos como família, de falarmos sobre assuntos produtivos, assuntos bons, orarmos, elevarmos o nosso pensamento, meditar bastante, porque na verdade é a nossa casa, é o ambiente onde nós vivemos, né? E a espiritualidade nos ensina que quando nós utilizamos nesse ambiente argumentação negativa, quando nós agredimos as pessoas, quando nós não nos relacionamos bem, quando nós usamos aqueles palavrões dentro de casa, todas essas coisas negativas, de alguma forma vai impregnando o nosso ambiente de energias pesadas, de energias ruins, e essas energias de alguma forma vai nos prejudicar, né? Porque nós como almas, como nós falamos no início, nós somos almas e nós nos nutrimos dessas energias, né? Então nós estamos diante dessas energias negativas, né? Estamos fazendo com que essa energia se amplie, com certeza nós seremos infectados espiritualmente, e isso de alguma maneira vai trazer enfermidades físicas, né? Por quê? Porque vamos ficar desequilibrados, teremos aquele sentimento de intolerância, né, que muitas vezes brota no nosso coração. Por quê? Porque estamos captando aquelas energias pesadas, aquelas energias ruins. Então olha a importância de se fazer o evangelho no lar, né? De ter pelo menos o hábito de você ler uma página. Não é verdade? Isso é muito importante. Ah, mas lá em casa
não são todas as pessoas que são espíritas, não tem problema. Nós podemos fazer uma leitura de um livro e uma prece, uma oração, Pai Nosso, por exemplo, que depende de religião, né? Se nós não queremos fazer isso, que pelo menos a gente cultive o hábito de ter conversas sadias, né? Conversas salutares, procurar ter um diálogo cordial, um diálogo de respeito, ter uma disciplina. Então tudo isso são processos que a gente vai de alguma forma efetivando na nossa vida ou colocando dentro do nosso lar para que de alguma forma a gente seja beneficiado com relação a isso. E respondendo a pergunta do nosso irmão internauta, né, que tem essa preocupação, o que eu devo fazer para não ir para o umbral? Né? É justamente isso, é a gente procurar sempre zelar pelo nosso coração. Né? Espiritualmente a gente tem que ter essa preocupação. Opa, a vida não é só esse período que constitui a vida, né? Esses anos que nós vivemos aqui na Terra. A vida é muito mais do que isso. Né? Nós aprendemos da doutrina espírita que nós já tivemos uma trajetória muito longa e teremos outras, né? Porque nós estamos aprendendo constantemente, não é verdade? Então nós temos que ter essa preocupação, enquanto vivendo aqui na Terra, procurar fazer o nosso melhor, tendo consciência sim de que somos seres humanos, somos imperfeitos, cometemos erros a todo instante, né? Ainda carregamos dentro do nosso coração muitas imperfeições, mas temos que procurar fazer o nosso melhor, sempre, né? Ter sempre essa atenção, sempre essa preocupação. Assim como nós muitas vezes selecionamos aquilo que nós vamos comer, o alimento, né, que vai nutrir o nosso corpo físico, nós temos que ter a preocupação de nutrir a nossa alma com energias boas. E essas energias boas, nós só vamos conseguir assimilar isso se tivermos uma postura positiva, se tivermos bons pensamentos. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é exatamente isso. As pessoas têm que ter essa preocupação. Porque às vezes a gente percebe, e é legal isso, né? Às vezes as pessoas têm aquela preocupação de deixar o lar sempre bem limpinho, organizado, bem decorado, as paredes muito bem pintadas, a casa elegante, aquele tapete, né? Bem adequado, bem... Tudo bem, isso é ótimo, mas nós temos que ter essa preocupação também com relação ao aspecto espiritual. Porque quando nós fazemos coisas negativas dentro da nossa casa, nós criamos um ambiente, espiritualmente falando, ruim, né? Péssimo. Então, o que adianta você ter aquele móvel moderno, aquele tapete bonito, aquelas paredes bem decoradas, bem bonitas, mas você ter um comportamento espiritual negativo? Não vai resolver absolutamente nada, né? Então, na verdade, quando Jesus convida todos os seus apóstolos para sentar em torno da mesa e falar coisas de Deus, né, para orarem juntos, ele estava ali instituindo a necessidade que nós temos não somente de utilizarmos o nosso lar para nos reunirmos, para nos alimentar fisicamente, mas acima de tudo para também nos alimentar espiritualmente, né? E tem um segredo aí, porque é justamente esse: à medida que você vai constituindo entendimento, compreensão e aprimorando a sua disciplina, espiritualmente falando, você vai tendo mais saúde, né? Você vai encontrando mais equilíbrio na sua caminhada. E de alguma forma, fazendo isso, você está exemplificando para os filhos, para as pessoas que de alguma forma moram com você, que é necessário viver dessa forma, né? Então nós temos tudo ao nosso favor, né? As ferramentas que estão disponíveis no mundo hoje para que a gente consiga vencer todas as imperfeições que nos caracterizam ainda é muito grande, mas temos que de alguma forma pegar essas ferramentas e utilizar isso, porque somente saber, né, que elas existem não vai mudar absolutamente nada. É como se você tivesse um baú cheio de ferramentas e você precisa fazer muita coisa, e você vê a ferramenta e vê aquilo que tem que fazer e não faz absolutamente nada. Então, Jesus, ele nos ofereceu essas ferramentas, né? Todos esses ensinamentos do Cristo, é isso que ele traz. Ele falou, vocês têm tudo aqui para viver bem. Vocês têm tudo à sua disposição para que você consiga de verdade vencer, né, tudo aquilo que está te maltratando, que está te escravizando.
Então nós temos que ser inteligentes, né? Nós temos que perceber que todo esse material pode fazer toda a diferença na nossa vida. E à medida que nós vamos avançando no entendimento, na compreensão e na execução dessas realidades, com certeza a gente vai se iluminando. E um dia que nós tivermos que sair daqui, vamos sair, né? Porque com certeza nós vamos ter que desencarnar, né? Com certeza, se a gente tiver feito tudo certinho, né? Se tiver com o nosso coração em paz, se não carregar tanta mágoa e ressentimento no nosso íntimo e tantos outros sentimentos que nos maltratam, com certeza a gente não vai ter que passar pelo umbral, né? A gente vai para regiões de esclarecimento, para escolas, para instituições onde possa nos acolher, para que a gente possa dar continuidade no aprendizado da vida, né? Então é isso, mas tudo depende daquilo que a gente faz aqui na Terra. Eu achei muito interessante o nosso estudo ontem, que ele falou, ele deixou bem frisado essa necessidade que nós temos de orar em família, sabe? Não somente nos reunirmos para celebrar um aniversário, qualquer evento, mas acima de tudo para celebrar a vida, né? Para reverenciar a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de vivermos juntos. Então é tão importante isso para nós, tanto quanto o alimento que nós ingerimos todos os dias, né? E a gente sabe que se você ficar sem se alimentar durante muito tempo, você acaba até mesmo chegando à morte, né? Então nós precisamos sim ficar um pouco mais atento com relação à vida. A vida, ela é repleta de recursos, de benefícios para que a vida seja diferente, né? E procurar ser mais zeloso com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Isso que o João fez no início é muito importante. Você se conectar mais com a natureza, você procurar respirar mais, ter um pouco mais de calma, de tranquilidade. Porque às vezes não, na maioria do tempo, a nossa mente está muito acelerada, né? Não para, você está pensando uma coisa, daqui a pouco você sai daqui, você está pensando aqui, você vai para lá, vai para cá, a sua mente não para, um segundo, né? Então nós precisamos aquietar um pouco, nós precisamos tranquilizar, porque não dá para viver nessa maluquice, né? Não dá para viver dessa maneira, e vivendo assim a gente vai sempre estar de alguma forma engordando esse desequilíbrio, né? Ampliando esse desequilíbrio. Não, nós temos que reverter isso, né? Procurar fazer coisas que nós nunca fizemos. Esse é o segredo, né? O segredo é exatamente esse. A gente quebrar aqueles paradigmas. Sempre fiz assim, vou continuar fazendo. Mas tudo bem, você vai continuar fazendo, o resultado vai dar sempre o mesmo, né? Porque você já fez isso toda a vida, você vai continuar fazendo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Nós temos que ser inteligentes e fazer diferente para que o resultado seja diferente, para que a gente consiga atingir os benefícios que todos nós almejamos. Quem não quer ser feliz? Todos nós. Quem não quer ter saúde? Quem não quer ter paz? Quem não quer ter momentos de alegria no seu ambiente doméstico? Todos nós. Às vezes as pessoas querem muito isso, mas não trabalham para que isso de verdade aconteça. Então nós não podemos viver assim. Nós temos que ser inteligentes. Peraí, mas o meu ambiente está desequilibrado, eu não estou me dando bem com o marido, com a mulher, com o marido, com os filhos, com os familiares. Por quê? Porque alguma coisa não está correta, né? Tem algo que está em desacordo com o equilíbrio. Então nós precisamos refletir e procurar exercitar aquilo que o Cristo nos ensinou, né? Aquilo que a doutrina nos oferece, né? Como chave para que a gente possa de verdade abrir essa porta que nos conduzirá a momentos de maiores felicidades. Depende de nós, depende do nosso trabalho, né? Nós queremos às vezes que as coisas aconteçam milagrosamente, né? Num passe de mágica, e não é assim. Tudo é um processo, tudo é um trabalho, né? Tem que ter paciência, tem que ter tolerância com relação a tudo. Eu me recordo uma passagem do Evangelho que Jesus estava na via pública junto com os apóstolos e eles estavam então admirados pelo Cristo fazer tantos milagres e curar as pessoas. E eles indagaram Jesus: Senhor, mas quando que nós vamos conseguir fazer isso? Porque eles queriam um fenômeno, né? Eles queriam esse dom de curar as pessoas para mostrar: olha, eu também faço aquilo que meu mestre faz.
E Jesus então fala para eles: escuta, levantem a cabeça, o que vocês estão vendo? Pessoas caminhando, né? Seres humanos. Então, a cura é muito maior do que vocês imaginam, né? É muito mais abrangente. Todas essas pessoas que estão encaminhando-se estão doentes espiritualmente, precisam de uma palavra, precisa de uma argumentação positiva, precisam do evangelho, precisa da oração. Então nós podemos fazer muitas coisas, mas naquela época os apóstolos queriam de alguma forma fazer aquilo que Jesus fazia, né? Curar. Então Jesus quis mostrar para eles: levanta a cabeça, ó, quanto trabalho tem para ser realizado. E ainda nos dias de hoje é assim, né? Às vezes nos movimentos, né, religiosos a gente percebe isso, as pessoas querem destaque, as pessoas querem fazer aquilo que é grandioso, mas às vezes o resultado das coisas está naquilo que é pequenino, está naquilo que aparentemente as pessoas não se interessam muito. Então esse trabalho ele é lento mesmo, né? Mas ele é progressista. Se você continuar, se dedicar, ele vai gradativamente, você vai conseguindo almejar degraus mais altos, né? Mas depende de cada um de nós, lógico, né? Mas o resultado a gente tem percebido que realmente é eficaz. Você pega uma pessoa que não tem hábito de fazer oração dentro da sua casa, que está sempre com o pensamento envolto de desequilíbrios, a vida dela é péssima, é uma pessoa que está constantemente doente, é uma pessoa que tem um desencontro com as pessoas que convivem com ela, né? Está sempre irritada, as coisas nunca está de maneira satisfatória para ela, está sempre reclamando. Agora você pega uma pessoa que tem o hábito da oração, nunca não vai ter problema. Claro, todos nós temos desafios, é que não falta. Mas você pega uma pessoa assim, você vê que ela já tem mais estrutura, né? Por quê? Porque ela tem o hábito da oração, ela tem fé no seu coração, ela sabe esperar, né? Ela sabe esperar. E ela não permite que essas energias excessivamente negativas tomem conta do seu coração. Ela sabe superar essas dificuldades. Então, gente, é esse caminho, sabe? O caminho é exatamente esse. É a gente procurar fazer o nosso melhor, sempre, né? E outra, a oração, a gente fala tanto, você precisa orar dentro da sua casa, fazer evangelho. Mas a oração é uma constante. Nós podemos fazer isso a todo instante, a todo momento. Enquanto você está fazendo uma tarefa, está cumprindo uma obrigação dentro da sua casa, você pode estar com o seu pensamento conectado com o bem, com a luz, com o amor. Isso é uma oração, né? Porque a palavra oração, ela tem ação, né? Existe ação nessa palavra. Porque não é só você orar, porque senão nós iríamos ajoelhar e ficar lá constantemente orando e pedir tudo a Deus, aos benfeitores espirituais, e eu posso garantir com toda certeza que não ia acontecer absolutamente nada na sua vida, porque depende de nós, depende do nosso trabalho. O Senhor nos dá sustentação, Ele nos orienta, nos dá intuição, inspiração, recurso que nós precisamos, mas quem tem que executar somos nós temos que trabalhar, né? E o que Deus quer do coração de cada um de nós? Deus quer que a gente consiga realmente avançar, aprender, superar as dificuldades, os desafios, né? Porque é exatamente essas dificuldades e esses desafios que vai nos fazer melhores, né? Essa é a realidade. Agora, infelizmente, o que a gente encontra ainda nos dias de hoje são pessoas que querem ficar ociosas e quer que a vida responda de maneira positiva. Infelizmente não acontece assim. Não é isso que acontece. Se você quer ser feliz, se você quer sentir paz, que você quer ter equilíbrio na sua vida, você tem que trabalhar para isso, né? E é difícil, não é fácil, é bem complicado. Mas quando você consegue atingir os seus objetivos, é muito prazeroso, né? Por que é prazeroso? Porque você começa a perceber que quando você está caminhando, aprendendo, parece que vai se descortinando à sua frente um mundo de oportunidades, de aprender ainda mais, de fazer ainda mais. É isso que Jesus falou:
para os apóstolos na via pública. Vocês querem fazer cura, vocês querem aparecer com o dom? Levanta a cabeça, ajuda essas pessoas, né? Porque o que vocês têm no coração é mais do que o suficiente para ajudá-los. Então, gente, é isso, que a gente possa realmente aproveitar essa palavra da espiritualidade e enriquecer o nosso espírito de esperança, de alegria, né? De fazer diferente. Eu sei que é difícil porque nós somos criaturas que já adquirimos hábitos, né? Nós temos aquele, eu tenho essa mania, todo dia eu faço a mesma coisa. Mas procurar refletir, será que isso que eu estou fazendo não está complicando a minha vida? Será que isso realmente está ajudando? Essas perguntas, essas indagações íntimas que nós fazemos a nós mesmos, com humildade, a gente vai entender, não, peraí, isso daí não está legal, isso não está bom. Pode ser que não esteja bom para mim, pode ser que não esteja bom para o outro, para quem convive comigo, então eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Então é extraordinário a oportunidade que nós temos de simplesmente você mudar uma ação, mudar uma forma de vida e você vai mudar todo o cenário à tua volta. Parece milagre isso, mas não é, acontece, é real, porque nós transmutamos a energia. Aquela energia que era pesada, aquela energia que nos maltratava, ela se sutiliza, ela fica diferente, simplesmente porque nós mudamos o nosso comportamento. Eu tenho visto isso muito, muito mesmo. Às vezes pessoas nos procuravam, pessoas que traziam uma carga de sofrimento muito grande no seu coração, muito grande. A vida nunca dava certo, eram tantos problemas, tantas dificuldades. E aí a pessoa começa a aprender, ela começa a observar que tem algumas coisas que não estão corretas, começa a se ajustar, né? Encontrar o equilíbrio, e de repente a pessoa encontra você e fala assim, nossa, a minha vida é outra, mudou totalmente, parece que agora eu sorrio com mais facilidade, as pessoas que eu vivo parece que sente essa aproximação minha e a vida é totalmente diferente, né? Então, gente, é isso, é a nossa ação, é a nossa postura, é o nosso comportamento, né? E como nos ensinou Jesus, procurar alimentar a nossa alma de coisas positivas, né? De energias, de orações, de vibrações, tudo que nós pudermos para que a gente possa realmente vencer esse grandioso desafio que nós estamos passando aqui na Terra, né? Que eu sei que está pesado para muitas pessoas, mas se a gente souber usar todos esses recursos que nós temos à nossa disposição, com certeza a gente vai sair daqui vitorioso, né? Mas depende de cada um de nós. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E assim vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Vamos levar essa energia, expandir para todo o planeta. Sabemos do poder que todos nós temos. E unido, esse poder fica mais forte. Não podemos imaginar o grande benefício que tem um trabalho desse para a sustentação da Terra, desse momento que estamos vivendo. Então, que nós temos a certeza que nós estamos sendo útil, levando essa energia para os lugares onde há mais necessidade, que é os lugares de conflito ainda, onde a ignorância ainda prepondera. Que nós possamos, com o nosso desejo, nosso amor, entrar nessas consciências, desfazer os sentimentos negativos da destruição, da raiva, de um destruir o outro. Envolvemos com muito amor que eles possam sentir
essa energia, esse fogo sagrado no coração, fazendo a transmutação dessa energia. Vamos envolver todo o planeta, muita luz, essa luz transmutadora, luz violeta, luz do raio branco, dourado, envolvendo toda a humanidade. Vamos envolver os enfermos nos hospitais, os enfermos que estão em seus lares, nos seus leitos também, que eles possam receber essa energia e principalmente fazer refletir na sua consciência, entender que é uma oportunidade de fazer a mudança, porque nós estamos em um tempo de mudança. Então, que todos possam refletir e encontrar o caminho, a ação que deve fazer para encontrar o equilíbrio e se libertar da alienação. Precisamos refletir em tudo, todos, que é o tempo da informação e da desinformação. Então, que nós possamos usar a inteligência, o nosso raciocínio, a nossa sabedoria que já temos para saber discernir. Porque muitos recursos para nós sair do agora. Existe então que nós possamos estar atentos para não dispersar. Que a energia coletiva do ego exaltado está grande, então precisamos vigiar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que nós possamos se libertar. Envolvemos todos os jovens, que eles possam também começar a refletir no caminho que estão seguindo e procurar ouvir quem busca auxiliar. Envolvemos todas as religiões que possam também refletindo nos seus dogmas, nos seus rituais, para descobrir o verdadeiro sentido da vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Se é simplesmente seguir uma religião. Que os responsáveis possam pregar a palavra libertadora da consciência. E assim, nós agradecemos aos nossos irmãos de luz por essa reunião de hoje. Temos a certeza que sairemos daqui melhor do que aqui chegamos e temos a certeza que muitos irmãos foram ajudados por nosso desejo de auxiliar. Gratidão e assim. Envolvidos nessa energia de paz, de amor, mais uma vez, nós agradecemos aos benfeitores da luz, agradecemos a Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão de todas as horas, pela oportunidade que Ele nos ofereceu mais uma vez de estarmos aqui. Permita, Senhor, que possamos levar conosco todas essas lições amorosas
para que a nossa vida se faça diferente, para que nós possamos nos empenhar um pouco mais diante de toda a tarefa que nós temos que realizar. Que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua luz possa permanecer em nós, Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, que nós saibamos manter a calma, a paciência e ter fé em nosso coração, porque de verdade nós não estamos sozinhos. Que a Tua paz esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja.